Olá pessoal, eu sou o Frederico Monteiro e este é o canal Frederico Monteiro Game Dev. Este é o terceiro vídeo da nossa playlist de como criar um jogo de aventura e RPG top-down no estilo do clássico Super Nintendo. No vídeo de hoje vamos tratar sobre a importação do nosso tileset de grama que criamos no episódio 1 da série de como criar pixel art para jogos de aventura top-down. Além disso, vamos criar nosso primeiro projeto na Godot Engine 4, aprender como adicionar nodes e criar nosso primeiro tile map para construir o primeiro cenário do nosso jogo. Então vamos mergulhar nesse mundo de desenvolvimento e começar a criar nossos jogos juntos. Bom, no vídeo passado a gente extraiu nossa Godot e tem esses dois ícones. Esse daqui você não precisa usar para nada, você só copia esse ícone dando Ctrl C, vem na área de trabalho ou então em qualquer outra parte que você queira e cola a sua versão do Godot. Aqui, como vocês podem observar, no canto direito eu já tenho a 3.5 e a 4.0.1, e essa que eu baixei agora foi a 4.0.2, que é a última versão disponível que tem agora no momento. Eu gosto de nomear, mas você pode deixar aí da forma que você quiser. Ao abrir, dá dois cliques aí, vocês vão observar que realmente não precisa ser instalado nada, é apenas você dá dois cliques e abre, e que ele vai perguntar, não existe nenhum arquivo, nenhum projeto já no seu computador da Godot. Se existir, ele gostaria de fazer um scan, saber onde é que estão esses arquivos. No caso, eu tenho, mas não quero que apareça, então eu só simplesmente posso cancelar. Aí você, caso você já tenha um projeto e que queira localizar, você só vem aqui. Essa parte aqui é a tela dos projetos locais do seu computador, da sua Godot, e nela você pode filtrar pelos projetos nessa aba, você pode também filtrar pelo nome ou então pelo caminho ou pelo último editado. Nessa outra aba, você vai encontrar todos os plugins e projetos que estão disponíveis como se fosse na loja da Godot. Aqui, como vocês podem ver, tem templates, projetos e demonstrações. E aqui você pode escolher organizar por ordem alfabética, por licença, por categoria, são templates, projeto ou demonstração. E aqui só tem a opção de site da Godot, por enquanto. Ainda não existe nenhum tipo de site alternativo que ofereça esses conteúdos. Vindo aqui no local Projects, no projetos locais, você vem em criar no projeto New Project para darmos início ao nosso projeto. Para fazer isso, você vai ter que dar um nome ao projeto. No caso, eu vou colocar ARPG, que é a abreviação de Adventure RPG. É do que se trata o nosso projeto. Aqui embaixo, antes de clicar aqui, eu tenho que localizar onde eu quero colocar esse nosso projeto. No meu computador, eu gosto de colocar, como eu tenho 2 HDs, eu gosto de colocar essas coisas no HD D. Então eu só coloco aqui, relaciono a pasta D e Select Current Folder. Em seguida, ele está dizendo que para que eu possa salvar o meu projeto, a pasta tem que estar vazia. E para que isso aconteça, eu tenho que criar uma pasta. Então eu posso criar uma pasta a partir desse nome que eu escolhi. Se eu clicar aqui em Create Folder, ele vai criar uma pasta na unidade D com este nome. Então é só clicar aqui, criou a pasta. E de acordo com o criador da Godot, caso você queira fazer um jogo 2D no momento, a melhor opção que você tem agora para escolher, no caso, é a versão de compatibilidade. A versão Forward Plus é a versão que é mais voltada para o 3D. Então ela só deve ser usada caso você realmente queira fazer jogos 3D. Então você escolhe aqui a versão de compatibilidade. Aqui embaixo é onde você pode escolher o programa que você vai usar para fazer o versionamento do seu jogo. Que no caso a opção que tem aqui é o Git, mais conhecido. E no caso Git é como se fosse a linguagem, e o que nós geralmente utilizamos é o GitHub. É como se fosse o programa que foi criado usando essa linguagem. Que no caso hoje em dia é da Microsoft, que é onde você faz o upload de todo o seu projeto, e toda vida que você salva o seu projeto, você tem que fazer o upload para ficar com várias versões do seu projeto, para que caso você cometa algum erro, então dê algum problema no seu computador e você perca, você sempre vai ter lá o seu backup do seu projeto, vai poder voltar no tempo caso você encontre algum problema que não tenha como corrigir. Então você pode pegar versões antigas de onde seu projeto está funcionando tudo normal e baixar aquele seu projeto. Depois disso, você só clica aqui em criar e editar. A Godot normalmente ela já vai abrir nessa sua janela 3D, porque essa versão mais nova ela é mais voltada para
criação de jogos 3D. É como se fosse o carro-chefe que eles estão tentando vender. Mas no caso do nosso jogo é 2D. Caso você não tenha ideia de como funciona da interface da Godot, você pode voltar e assistir o vídeo anterior, no qual eu faço uma explanação geral de como funciona todas essas janelas e para que elas servem. Então eu vou clicar aqui no Viewport 2D. E o que vamos fazer, de mais importante no vídeo de hoje, é criar o nosso primeiro cenário. E para fazer isso, nós vamos ter que criar a partir de uma cena 2D. Você clica aqui, ele criou um Node 2D, que no caso esse Node 2D é como se fosse um objeto. Um objeto que eu falo é em questão de programação. É como se fosse uma classe e nessa classe ele tem vários atributos. E esses atributos é como se fosse posicionamento, a rotação, o tamanho, a inclinação e por aí vai. Visibilidade. E nosso cenário nós vamos criar a partir desse Node 2D. Se você quiser, você pode dar 2 cliques e alterar. Geralmente eu coloco o nome World, que significa mundo em inglês. E a partir dele, nós vamos adicionar outro Node. Para adicionar outro Node, você vem aqui nesse mais e procura Tile Map. Nesse Tile Map é onde nós vamos adicionar o nosso Tile Set que a gente criou lá na outra playlist. Para fazer isso, você vem aqui nesse painel de inspetor. Esse é o painel de cena. Eu vou falar em português, mesmo estando em inglês, porque acho que fica mais fácil para quem não tem costume com palavras em inglês entender. Você vem em Tile Set, clica aqui e New Tile Set. Se vocês prestarem atenção, aqui apareceu agora essa grade, que ela representa o tamanho dos nossos tiles. Você pode clicar mais uma vez aqui em cima, ele vai mostrar mais informações aqui no nosso tile. Aqui embaixo, você pode ver que tem o nome Tileset e Tilemap. O Tileset é o arquivo que você importa para dentro da Godot, que no caso é aquele nosso arquivo de grama. Eu vou lá na pasta onde eu salvei na outra aula. Está aqui, Sprite Sheet, grama. Vou só clicar e arrastar aqui para dentro. Ao arrastar dessa forma, eu tenho que, após eu importar aqui para dentro dessa janela do sistema de arquivo, eu posso simplesmente arrastar aqui para dentro. Ele vai perguntar se gostaria que a Godot criasse um atlas para mim, automaticamente. Você pode dizer sim. E o que ele fez foi dividir aqui nosso tileset pelo tamanho já que ele deveria ser 3x2. Com isso, a gente já pode vir aqui no Tile Map e escolher o tile que a gente quiser. Antes de começarmos a pintar o nosso mundo, vamos apertar Ctrl S para salvar essa cena, que no caso é a cena do mundo. Podemos criar uma pasta, clicando aqui, e o nome dessa pasta como Levels. São níveis ou cenários em inglês. O nome eu vou deixar esse mesmo, World, que é o mesmo daqui, e apertar Save. Ao fazer isso, nosso projeto já está salvo pela primeira vez. E agora, se acontecer algum erro de sua Godot travar ou então algum outro problema, você já tem essa primeira parte salva do seu projeto. Em seguida, vamos clicar aqui em Tile Map e aproximar. Ele já dividiu o nosso tileset em várias seções, que são as seções certas. Aqui em cima temos a opção de selecionar, temos a opção de desenhar, que é o lápis. Você aperta D, o atalho. Aqui temos a linha, L, o atalho. Aqui temos o Rect, que é um retângulo. E aqui o Bucket, que é o famoso balde de tinta. Essas ferramentas aqui são para pintar, esta para selecionar. E a partir dessa barrinha para cá, temos o Pick, que é o conta-gotas, que serve para você pegar um tile que você já pintou para pintar de novo. A borracha, e aqui nesse dado é para você colocar aleatoriamente os seus tiles para randomizar. Mas aqui ao lado temos a opção de layer. Aqui na Godot 4 agora você tem a opção de ter mais de uma camada, ter várias camadas, e cada camada você utilizar para certo tipo de coisa. Tipo, você pode criar uma camada só para essa cor verde, que é da grama padrão. Você criar outra camada para utilizar para essas outras gramas que tem detalhes. Pode criar outra camada para pedras, pode criar outra camada para árvores. Fica a seu gosto. Para criar camadas, você vem aqui na lateral em Layers, e onde tem aqui Add Element, você clica aqui e adiciona outro elemento. Aqui onde tem Name,
é o nome da camada. Se prestarem atenção, aqui onde tem Layer 0, eu vou colocar como grama e apertar Enter. E automaticamente aqui já muda para o nome grama. Aqui você pode ativar e desativar esse grid que vocês estão observando aqui. E agora vamos deixar de conversa e vamos pintar o nosso mapa. Para facilitar, como eu quero que tenha um quadrado grande dessa grama padrão, eu vou utilizar a opção de Rect, que é retângulo, e selecionar a opção que eu quero, que é essa daqui, e simplesmente eu clico e arrasto. E o tamanho do que eu selecionar é o tamanho que vai ficar. Como vocês podem ver, ele pintou tudo de uma vez. E agora eu vou usar outra opção, ensinar como usar esse randomizado. Você pode selecionar mais de um. Por exemplo, eu vou selecionar só... Você pode segurar Shift e selecionar só os que você quiser. Para selecionar, você só clica e segura Shift e vai selecionando o que você quer. No caso, eu quero pintar só com esses 3 matinhos. Eu acho mais interessante, vamos dizer assim. Eu vou usar também um retângulo, porque eu quero que eu selecione toda essa área e ele aleatoriamente vai pintar só com esses tiles que eu escolhi. Para fazer isso, antes de mais nada, eu vou criar uma camada só para vocês verem como funciona a questão das camadas. Vou adicionar um elemento aqui e aqui eu vou adicionar o nome de grama detalhada. Se vocês voltarem aqui, vocês vão ver que eu posso agora selecionar a opção de grama detalhada e a camada anterior ela fica mais obscurecida para dar um tipo de auxílio visual para informar você que aquela camada não está mais selecionada e agora são outras. Logo em seguida eu vou selecionar aqui a opção do dado, que é do random, e vou colocar um número aqui, vamos dizer 100. Aqui eu vou simplesmente clicar e selecionar tudo. Como vocês podem ver, ele colocou cada quadradinho aqui, é como se ele sorteasse de 1 a 100 a possibilidade de estar um desses tiles. E se der positivo essa randomização, ele coloca. Se vocês observarem bem, tem todos os tipos de tile. Aqui, diferente. Ou seja, ele seleciona, ele faz o sorteio, se tem ou não tem. E se tem ou não tem, ele sorteia entre um desses 3 para colocar nessa área. Agora eu vou dar um play nessa cena, só para vocês verem como é que aparece no jogo. Para dar o play especificamente na cena em que está selecionado, que é essa daqui, eu venho aqui nessa opção, que é dar o play na cena atual. Se eu quisesse dar o play no jogo geral, seria nessa setinha aqui, nesse triângulo, ou apertar F5. E para dar o play nessa cena atual, você aperta F6. No de vocês pode aparecer a opção de que o mapa não está selecionado. E se isso acontecer, você simplesmente escolhe selecionar o atual, que é Select Current. Se vocês observarem bem, a grama está muito pequena. Mesmo para padrões pixel art, está muito pequeno. E por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque essa tela, ela tá como se fosse uma tela em HD. E no caso, quando você vai fazer um jogo em pixel art, você tem que colocar a tela como se fosse uma tela pequena para que ela seja esticada, redimensionada, para que você consiga ver os detalhes dos pixels. Porque antigamente, não é? Os jogos eram feitos numa resolução menor. Hoje em dia a gente tem a resolução 4K, a resolução Full HD, HD, e por aí vai descendo, né? O que nós vamos utilizar aqui, você vai em Project Settings, em Window. Aqui a janela está como 1152 por 648. Eu vou colocar primeiro como se fosse em Full HD. Esse aqui é a largura de cima. Viewport Width 1920. Que é a dimensão, a largura do HD por 1080. Agora eu gostaria que essa resolução fosse dividida por 4, porque é uma resolução pequena que já dá para, quando você esticar, aparecer já a arte em pixel art no tamanho adequado. Você pode colocar uma barra aqui e um 4 em seguida. Quando você clica aqui embaixo, você já pode observar que ele já diminuiu para 480. E aqui da mesma forma. Outras opções que você tem que ficar ligado aqui mais embaixo é se você quer que, ao você dar play no jogo, se vai aparecer em uma janela solta como essa, se vai aparecer minimizado, maximizado, se vai aparecer em full screen ou se vai aparecer exclusivamente em full screen. Aqui eu vou deixar essa opção de window, mas se você quiser também pode colocar em full screen. Eu não gosto de colocar em full screen porque não tem como você sair dela apertando ESC. Você teria que apertar o Alt ou F4
Ou então você dá um Alt Tab e vir aqui nessa opção do triângulo, que vai estar um quadrado, que é o Stop. E para mim não é usual, então eu vou deixar assim. Outra opção aqui, que é o Stretch, que é o esticar. Você pode colocar em Canvas Items, que é o mais adequado. O Aspect Ratio você deixa em Keep, que ele mantém o aspecto da largura e altura. Ele não vai permitir que deforme o seu jogo. A escala é o mesmo, a orientação também é Landscape. A não ser que o seu jogo seja, sei lá, tipo um Flappy Bird da vida, que o jogo se jogue em pé em vez da horizontal. Você pode também vir aqui em Advanced Settings e mudar a dimensão que a janela abre quando você dá play no jogo. Se quiser fazer isso, você faz aqui. Tipo, aqui eu vou mostrar para vocês como é que ele vai aparecer agora com esse tamanho. Vou só aqui apertar em Close e apertar Play. Vocês podem observar que a janela está bem pequenininha, porque está naquela resolução de 480 por 270. Só que nós queremos que ela apareça dessa forma. Tá vendo que agora você já consegue ver os pixels independentemente? Então vamos fechar aqui, Projeto Settings mais uma vez. E aqui sim eu vou colocar em 1920 por 1080. Desta forma, quando nós dermos play no jogo, a janela já vai aparecer do tamanho adequado. Já aqui no Tile, voltando mais uma vez, clicando em Tile Map, vindo aqui em Tile Set, você pode ter mais de um Tile Set aqui embaixo, pode ir jogando e você pode ir pintando o seu Tile Map aqui com diversos tipos de Tile Set diferentes. Nas aulas mais para frente, nós vamos aprender coisas como o iSort, que é esse daqui, que quando você seleciona a opção de ativado, a posição do seu personagem, a posição dos itens que você pintou na tela, eles vão seguir como se fosse uma escala. Ou seja, tem coisas que seu personagem vai passar atrás, tem coisas que seu personagem vai passar na frente. E é nesse iSort que a gente determina isso. Mais na frente, quando a gente tiver objetos como pedras e árvores, aí vai ter um vídeo especificamente sobre isso. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para que isso me motive a fazer os outros vídeos. Caso você observe que esteja embaçado os tiles do seu jogo, você pode selecionar em Tile Map, vir aqui em Texture e escolher a opção de Nearest. Lembre sempre que você colocar qualquer imagem dentro do seu jogo, que antes de você colocar, você observar que é realmente um pixel art, que estejam com os pixels quadradinhos mesmo, e você colocar aqui e ele ficar todo borrado, é justamente essa opção. Fique ligado quanto a isso. Voltando aqui à opção Tile Map, eu posso também desmarcar a opção do dado e com esse lápis eu posso pintar o que eu quiser. Eu posso também com o lápis usar a opção do dado. Eu seleciono quais eu quero e vou clicando. Se ele decidir que não é para ter, então você vai clicando e não vai aparecendo por causa da rolagem de porcentagem. Se eu diminuir aqui para 10, as chances vão ser maior, tá vendo? Eu cliquei 4 vezes, deu certo. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui dessa vez eu tive que clicar 16 vezes para aparecer. Então, fica a dica. Aqui é a opção do Picker, é do conta-gotas. Essa opção eu vou selecionar aqui. Vocês podem ver que aqui embaixo já selecionou. Vou selecionar este. Toda vez que você selecionar, ele vai desmarcar e marcar a opção de você pintar. Então, você fica ligado quanto a isso também. Agora eu vou selecionar este. Como vocês podem ver, ele vai selecionando e você já pode ir pintando com ele. Vou desmarcar aqui a opção do dado, então quando eu clicar ele já vai aparecendo. O balde de tinta é como se funcionasse também, sei lá, no Paint. Você pode selecionar com o Color Picker essa opção, vir aqui no balde de tinta. Aqui no balde de tinta, antes de você clicar, ele já aparece como se tivesse tudo preenchido. Você só coloca o mouse em cima e ele já mostra como irá ficar. Eu vou só clicar para vocês verem como fica. Ele pintou tudo com uma só. E vou dar o play para que vocês observem como ficou. Tá bem feio. Tá bem padronizado da forma que eu disse que não é legal. Apertar aqui um F4 para sair. Voltar aqui. Vou dar o Ctrl Z para voltar. E aqui na borracha. A borracha também da mesma forma como funciona no Paint. Você clica e ele deleta os tiles que você não quer mais. Caso você esteja fazendo um jogo e esse jogo, os tiles não sejam de 16 por 16, sejam 32 por 32, você tem que vir aqui
e aumentar o tamanho dos tiles para 32 por 32. E aqui também, você aumenta para 32. Essa nova ferramenta de desenhar o Tile Map, ela evoluiu bastante da versão 3.5 para essa versão 4.0.1 e levará muitas outras aulas para que eu cubra todas essas opções, como Auto Tile, que na próxima aula do vídeo de Pixel Art nós vamos tratar disso. Nós vamos criar nosso primeiro tile de Auto Tile, e existem várias outras opções, como eu falei, do iSort, de tiles animados como tiles de água, que também vai ter um vídeo sobre isso lá na playlist de Pixel Art. Porém, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Deixa o like para fortalecer nossa amizade. E também, caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder. Próximo vídeo, como eu falei, será o vídeo na playlist de Pixel Art sobre a criação de tiles para Auto Tile. E o próximo vídeo dessa série aqui, de criando jogos de Adventure RPG na Godot, será como criar o seu primeiro personagem. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!